Na aula passada, começamos a estudar do capítulo 18, a temática de tensões sociais na Europa. Vimos que a América do Norte possui uma área de aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 579 milhões de habitantes, e é formada por 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. Já a Ásia tem quase o dobro dessa área, engloba cerca de 4 bilhões e meio de habitantes e é constituída por 50 países. Entre eles, a Rússia, que tem um território em parte da Europa também. A Europa, por sua vez, representa 10 milhões de quilômetros quadrados de área, reunindo uma população de cerca de 740 milhões de habitantes, e que também é dividida em 50 países. São áreas diferentes, áreas territoriais: América do Norte, Europa e Ásia. No entanto, elas apresentam particularidades, porque essa quantidade de nações, no entanto, em continentes diferentes, principalmente no continente europeu, ainda pode aumentar, pois existem vários movimentos separatistas, que foi o movimento que a gente viu na aula passada, que atualmente lutam pela criação de novos estados. Como vimos que existem movimentos separatistas em todas as áreas, e no continente europeu não é diferente. Nós vimos o grupo ETA, o grupo IRA, que são grupos importantes, grupos de terror, de movimentos separatistas, que buscam muitas vezes, através da violência, conseguir aquilo que eles almejam. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver justamente a questão do terrorismo na Europa. Vamos observar nos próximos slides. Quando a gente fala em terrorismo, existem vários tipos de terrorismo. Nesse capítulo, a gente vai estar vendo o terrorismo dentro do continente europeu. Então, se trata de um terrorismo doméstico, quando os atos de terror são praticados por nacionais de um estado contra o seu próprio povo. Então, essas marcas do século XXI é justamente a ação dessas organizações. Muitas vezes essas organizações são de visões religiosas ou ideológicas de cunho fundamentalista, que utilizam o terrorismo como forma de atuação. No território europeu, por exemplo, o uso dessa estratégia, desse tipo de estratégia, não é nenhuma novidade. Como a gente já viu na aula anterior, o continente abrigou, entre outros grupos menos importantes ou famosos, 2 organizações, que são justamente o ETA, no País Basco, e o IRA, na Irlanda do Norte. Esses 2 grupos foram justamente aqueles que se envolviam em atentados com uso de bombas e táticas de guerrilha. Então, o ETA foi considerado um grupo terrorista não só pela Espanha, mas também por outros países que viviam à sua volta. Assim como o ETA, o IRA também foi composto de nacionalistas católicos que reivindicavam a independência de um território de domínio inglês. Então, como a gente observa esses 2 grupos que a gente viu na aula anterior, o ETA e o IRA, também muitas outras situações começaram a acontecer.
esses dois grupos, eles foram, podemos dizer, o pontapé inicial para que esse terrorismo ele perpetuasse durante anos em áreas em que eles realizavam atentados que causavam a morte de milhares de pessoas, tanto na Irlanda, na Inglaterra, na Espanha, na França, no Reino Unido e no próprio Estados Unidos. Então, o ETA e o IRA foi o início dos terrorismos que a gente vê até os dias atuais. Então, existem e existiram atentados na Europa desde muito tempo. Se a gente for observar o contexto histórico desse território, a gente vai observar que existiu atentados em todas as épocas, que existiram atentados em várias partes do território europeu. Então, nessa imagem que vocês veem, a gente pode observar que existem registros desde 2004 aqui, ó, quando foi o atentado em Madrid, com explosões em trens que eram reivindicadas pelo Al-Qaeda. Al-Qaeda, grupo esse que começou a entrar em ação após o atentado às Torres Gêmeas aos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Então, a partir desse momento que foi decretado a guerra ao terror, né, anunciada pelos Estados Unidos, começaram a haver esses atentados por todas as partes. Então, aqui em Madrid, em 2004, a gente tem um dos principais ataques. Depois a gente começa a observar que os anos vão passando e esses atentados continuam acontecendo à medida em que o tempo vai passando. Nós temos aqui também em 2005 um atentado a Londres, que foi quando houve explosões em estações de metrô, em estações de ônibus, que também eram reivindicados pelo grupo Al-Qaeda. Nesse atentado de 2005 em Londres, morreu cerca de 52 pessoas. Quando a gente passa para o ano de 2015, a gente começa a observar aqui, ó, que houve em Paris, na França, um ataque de militantes também da Al-Qaeda à sede de um jornal que fazia sátira a esses grupos terroristas, que também eram ligados ao Estado Islâmico. Então, eles começaram a fazer uma série de ações simultâneas de homens-bombas, que fazia justamente esses atentados. Então, em Paris, a gente teve aqui a somatória, ó, 2015 também 2017. Quando nós vamos passando e observando mais um pouco, a gente tem Bruxelas, que também, tanto em 2014 como em 2016, né, Bruxelas, localizada na Bélgica, também teve explosões no aeroporto, também teve explosões numa estação de metrô, que eram justamente também reivindicadas pelo Estado Islâmico. Quando também a gente vai observando em outras áreas, a gente tem aqui em Nice, na França, ó, aqui em Nice, em 2016, um outro atentado terrorista, que foi um homem motorizado que ele foi justamente atentar contra um caminhão. No caso, o caminhão foi atropelar a população e chega a matar 86
pessoas num único atentado. E temos também, em 2017, um atentado em Barcelona, e que a gente também passa a analisar, que foi, mais uma vez, um motorista que utilizou uma van para atropelar as pessoas. Então, isso fez despertar na população, dentre outros atentados que a gente observa aqui, em todo esse cenário, a quantidade de atentados terroristas que tem o cunho religioso ou cunho ideológico para ir contra a população. Então, como alguns desses atentados foram protagonizados por imigrantes ou por pessoas que vinham de outras regiões com o intuito de ir contra essa população, eles começaram a contribuir para o desenvolvimento da xenofobia no continente europeu. E o que é xenofobia? A xenofobia é justamente a aversão contra estrangeiros. Então, cada vez mais, esses países desenvolvidos buscam dificultar a entrada de imigrantes no seu território, justamente por conta desse tipo de movimento, né, de atentados que existem no seu território. Então, nessa imagem que a gente observa, é justamente uma charge, uma crítica com esse movimento de xenofobia. A gente tem aqui imigração. Nós dizemos não. Quem é que diz não? Justamente as ovelhas brancas, que são aqueles povos de origem europeia, né? Aqui no caso Portugal, que eles são contra a entrada de imigrantes, que está aqui representada pelas ovelhas negras. Então, ele aqui, ó, a ovelhinha, tipo, dando um coice para outras ovelhas, que diz que essas ovelhas vêm trazer criminalidade, o desemprego, os baixos salários, o multiculturalismo. Então, isso tudo aqui é justamente o movimento de xenofobia, que é a aversão a estrangeiros. Essa charge representa o que Portugal, no caso os portugueses, sentem em relação às pessoas que vêm de outras terras, de outras nações para o seu território. Isso não acontece só em Portugal, mas em todos os países europeus. Os imigrantes, eles são meio que... Então, com esse movimento, né, de xenofobia, cada vez mais houve uma dificuldade de entrar em territórios de países desenvolvidos, não só na Europa, como também na América do Norte, como também em países asiáticos, em países da Oceania. Então, os países desenvolvidos, eles têm a visão que os imigrantes, eles vêm trazer problemas, eles vêm trazer movimentos que vão dificultar a qualidade de vida da população. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Façam o que está sendo proposto lá na plataforma e qualquer dúvida estou à disposição. Abraço e até mais.